No vídeo de hoje eu vou te explicar 4 indicadores demográficos muito importantes e muito cobrados em vestibulares e outras provas. Antes de começar, meu nome é Diego e sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal Vente Facto. Antes de mais nada, você precisa saber que esses não são os únicos indicadores demográficos. Existem muitos outros, mas nós vamos começar por esses 4. E agora eu vou te explicar cada um deles em detalhe. O nosso primeiro indicador é a taxa de natalidade ou taxa bruta de natalidade, que nada mais é do que o total de crianças nascidas vivas em relação ao total de habitantes em um ano. Então é muito importante você saber que esse intervalo é de um ano. Então essa taxa ela é calculada da seguinte forma: é o total de nascidos vivos dividido pelo total de habitantes, mas aqui que tem uma coisa importante, que eu posso multiplicar por 100 ou por 1000. Se eu multiplico por 100, eu vou ter essa taxa em porcentagem. Se eu multiplico por 1000, eu vou ter essa taxa em permilagem. E eu já vou te explicar qual é a diferença. Mas saiba que os símbolos são diferentes. A porcentagem é o símbolo que você já conhece, que é esse símbolo daqui. A permilagem é o símbolo de porcentagem com mais uma bolinha aqui representando que é por 1000. Então, na prática, eu vou te dar um exemplo que vai ficar mais claro. Imagina que a taxa de natalidade de um local seja 10%. O que isso significa? Significa que nascem 10 crianças a cada 100 habitantes. Se eu tiver a taxa de 10 per 1000 de natalidade, significa que nascem 10 crianças a cada 1000 habitantes. Então, é bem diferente. Então, cuidado, porque se você ler um dado em permilagem, só que você achar que está em porcentagem, você vai achar que a taxa de natalidade do local é muito alta, quando na verdade não é. Então, muito cuidado com isso. Uma coisa que muita gente me pergunta é esse termo nascidos vivos. Muita gente acha esquisito, porque acha que se nasceu, nasceu com vida. Mas isso não é verdade. Existe uma situação que são os natimortos, que são crianças que nascem sem vida. E essas crianças acabam sendo computadas na taxa de mortalidade, que é a próxima taxa que a gente vai ver, e não na taxa de natalidade. Por isso que é enfatizado aqui que são nascidos vivos. Agora vamos falar da taxa de mortalidade, que nada mais é do que o total de óbitos em uma localidade dividido pelo total de habitantes no intervalo de um ano. E é muito importante destacar que esse indicador ele pode nos dar pistas sobre uma série de situações na localidade, porque concorda comigo que um local com uma taxa de mortalidade alta pode indicar um local muito violento, ou então que existe insegurança alimentar ali, então as pessoas acabam morrendo de desnutrição, de fome. Pode indicar, por exemplo, que houve um desastre natural, pode indicar uma série de fatores. Como o contrário também é importante. Uma localidade com a taxa de mortalidade baixa pode indicar, por exemplo, um acesso à saúde universalizado, pode indicar condições muito adequadas de saneamento básico, água potável, uma condição boa de alimentação. Então, a taxa de mortalidade é um indicador demográfico muito importante e a partir dela é possível chegar a uma série de conclusões e interpretações sobre a qualidade de vida em uma localidade. E matematicamente nada mais é do que o total de óbitos dividido pelo total de habitantes multiplicado por 100 ou por 1000, assim como a taxa de natalidade. Então, se for 100, a gente vai ter em porcentagem. Se for multiplicado por 1000, a gente vai ter em permilagem. O próximo indicador é a taxa de fecundidade, também chamada de taxa de fertilidade, que nada mais é do que o número de crianças nascidas vivas em relação a mulheres em idade reprodutiva. E essa idade reprodutiva é entre 15 e 49 anos. E vale destacar que esse intervalo de idades para mulheres em fase reprodutiva não é o mesmo em todos os países. Então ele pode variar um pouquinho ali de país para país, dependendo da forma que o órgão responsável pelas estatísticas desse país calcula. Mas essa variação é bem pequena e não é significativa. Então a taxa de fecundidade, na prática, nos dá a quantidade de filhos por mulher. Uma outra forma de interpretar a taxa de fecundidade é a estimativa de filhos que uma mulher tem ao longo de sua vida em uma determinada localidade. E essa taxa é importante por diversos motivos.
Um deles é que a partir dela a gente consegue projetar o crescimento populacional de uma localidade. Além disso, locais mais pobres tendem a ter uma taxa de fecundidade maior do que locais mais ricos. Isso não é uma regra, mas é uma tendência que é observável em diversos locais do mundo. Por fim, nós vamos falar do crescimento vegetativo, que também pode ser chamado de crescimento natural, que nada mais é do que você subtrair da taxa de natalidade a taxa de mortalidade. E esse indicador é muito importante porque a partir dele é possível saber se a população está crescendo, está decrescendo ou está estabilizada. E como que isso é possível? Pensa comigo. Se a taxa de natalidade ela for maior do que a taxa de mortalidade, significa que está nascendo mais gente do que morrendo. Na prática, isso quer dizer o quê? Que a população está crescendo, ou seja, está nascendo mais gente do que morrendo. E um detalhe aqui importante, toda vez que for calcular o crescimento vegetativo, reparar se os dados da taxa de mortalidade e natalidade estão ali balizados, ou seja, se estão os dois em porcentagem ou os dois em permilagem. Não dá para comparar porcentagem com permilagem. Então, tem que fazer a conversão aí para fazer o cálculo corretamente. Mas voltando aqui à relação entre taxa de natalidade e mortalidade. Pensa comigo, se uma outra situação eu tenho uma taxa de mortalidade maior do que a de natalidade, ou seja, está tendo mais óbitos do que nascimentos, qual vai ser a tendência da população ao longo dos anos? Vai ser diminuir. Então, se a taxa de mortalidade for maior do que a de natalidade, a população vai estar diminuindo. Agora eu vou precisar que você lembre da relação dos sinais lá da matemática. Se esse número daqui for maior do que esse, e o sinal de menos está antes desse número que é maior, concorda comigo que o resultado daqui do crescimento vegetativo vai ser negativo? Então, se o resultado do crescimento vegetativo for negativo, significa o quê? Que a população está decrescendo, está diminuindo ao longo dos anos. Agora, se o resultado aqui for positivo, significa que a taxa de natalidade é maior do que a de mortalidade. Então, o resultado aqui é o crescimento populacional, porque vai ter um resultado positivo. Então, o crescimento vegetativo é muito fácil você saber se a população está crescendo ou diminuindo. É só você ver se é positivo, a população vai estar crescendo, e se for negativo, a população está decrescendo. Mas existe uma outra situação, que é quando a taxa de natalidade e a de mortalidade são muito próximas, que aí vai ser quase zero o crescimento vegetativo. Nessa situação, a população não está crescendo nem decrescendo, ela está estabilizada. Isso é muito raro de acontecer e geralmente acontece em períodos curtos na história da humanidade, mas pode acontecer e você precisa saber disso. Por hoje é só, e se você gostou do vídeo, deixa um like. Além disso, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para sempre receber notificação de vídeos novos. E deixa um comentário aí também com sugestões de vídeos para eu fazer no futuro, porque é sempre importante eu fazer vídeos que interessem a vocês que estão acompanhando aqui o canal. E muito obrigado por assistir até aqui, até a próxima, um grande abraço!